Obrigado aí, Priscila, pela sua excelente exposição. Eu não tenho essa mesma desenvoltura que a nossa Priscila tem, né? De fazer a leitura e fazer com que a gente compreenda quem está ao lado dela. Eu tenho uma limitação, mas eu vou tentar, pelo menos, vou me esforçar o máximo que puder para promover essa comunicação. Se vocês prestaram atenção, quando a Andrine fez a leitura do meu currículo, a minha formação desde a graduação, que é voltada para a lógica e filosofia analítica, filosofia da linguagem. E uma coisa que sempre o pessoal me pergunta: como é que você migra do mestrado, da graduação, especialização e mestrado, da analítica para a Adorno? Aí, geralmente eu faço uma confissão simples. Quando eu concluí a minha dissertação de mestrado, eu concluí com a ideia de que o pensar no limite da linguagem nos obriga a nos silenciar daquilo que não pode ser verificado pela ciência, não tem um método que nos possibilite fazer essa verificação. E quando eu olho para o Wittgenstein naquela obra, no Tratado Lógico Filosófico, o que é que ele diz? A minha obra está dividida em duas partes: aquela que pode ser dita e aquela que não se pode dizer. A parte que não pode ser dita é a mais importante. Então, quando eu escutei aquilo me inquietou, até eu ter a oportunidade de ser coordenador aqui no curso de algumas atividades, quando está supervisionado depois de PIB de residência pedagógica, já agora na reta final, depois do doutorado, e os alunos sempre nos traziam algumas atividades, quando ia fazer na escola, um mini curso, uma fala, quase todo mundo queria falar sobre a indústria cultural ou o mito de Platão. E eu ficava me perguntando, mas por que isso? E aí fui acompanhando essas atividades nas escolas e percebia que essa indústria cultural, né, e o mito de Platão possibilitava a universidade dialogar mais com a realidade que nossos alunos da educação básica tinham. E como eu estava preocupado com a formação do professor aqui no curso de filosofia, sobretudo, porque a formação filosófica nós tínhamos, todos os professores tinham essa desenvoltura, tinham esse interesse, e formação de professores é coisa de pedagogo, né? Sempre com essa posição. E aí, quando eu li a dialética negativa do Adorno, eu encontrei aquilo que eu queria para fazer minha tese de doutorado, que é a afirmação que é tarefa da filosofia dizer o indizível. Aí eu pensei, se para Wittgenstein o silêncio deve imperar sobre aquilo que não pode ser dito por falta de um método apropriado cientificamente para comprovar, e o Adorno está dizendo que o filosofar só se dará a partir do momento que o filósofo começa a dizer o indizível, como é que eu posso agora pensar a formação dos professores, pensar o meu próprio comportamento dentro da instituição, se de um lado até então eu defendi o silêncio sobre aquilo que não pode se dizer, as coisas mais importantes da vida, e agora a tarefa do filosofar é dizer o indizível. Criou um conflito e eu tentei fazer isso na minha tese. Nesse momento aqui eu vou falar muito mais da questão como a nulidade da subjetividade se dá quando nós nos apropriamos dessa dimensão da linguagem que só pode dizer o que pode ser dito, portanto, os problemas da vida não podem ser discutidos. Que problemas são esses? O próprio Wittgenstein já nos adianta algumas questões como justiça, liberdade, questões estéticas, questões éticas. Nós vivenciamos isto, a própria religião, mas nós não podemos dizer, porque não há como nós chegarmos a um consenso acerca disso aí. Muito bem, Wittgenstein, vamos analisar isso pela ótica adorniana, na dialética do esclarecimento e na dialética negativa, e algumas vezes fazendo algumas leituras da teoria da semcultura e também da educação e emancipação, algumas passagens da educação e emancipação. Então, nesse momento aqui, o que eu gostaria de fazer é tentar expor para vocês como é que a ciência positiva, associada aos interesses do capitalismo,
faz com que aquela ideia de que nós somos educados desde sempre, que a identidade é verdadeira e a contradição é falsa. Então, quem é da lógica, pensar agora o contrário, né, seria uma coisa meio esquisita. Mas quando eu coloquei em conflito as duas afirmações, a pergunta que eu fiz foi: no interior da sociedade, a vida é sem conflito? Não. Mas quando nós vamos pensar o Estado democrático de direito, como é que reza a legislação? Como é o ordenamento jurídico? Quando a gente vai analisar isto, lá existe o que? Uma igualdade. Todos são iguais diante do Estado. A pergunta ainda continua a me inquietar. Se esse Estado acabasse, se nós acabássemos com os conflitos, com as contradições sociais no seio da sociedade, haveria necessidade de se ter um Estado? Parece-me que a constituição do Estado moderno se dá exatamente por uma contradição. Que contradição é essa? Diante do Estado, diante da Constituição, somos todos iguais. No interior da sociedade, nós somos, como o Rômulo dizia ontem, né? Nós somos o predador do outro homem. E como é que agora, com a fala do Edmar já de ontem, como é que agora nós podemos resgatar do Kant o conceito de autonomia, no sentido de autogoverno? Como seria possível nós pensarmos a ideia de esclarecimento dentro desse contexto da sociedade contemporânea, da sociedade, dessa concepção moderna? Como seria isso? Bem, primeira coisa, não é possível termos um sujeito esclarecido que não faça uso do seu próprio entendimento. E o Kant faz uma acusação e diz o quê? Que nós mesmos somos culpados por não fazer uso desse nosso próprio entendimento. Não é por falta de entendimento, é por falta de coragem, é por falta de esforço para se fazer uso desse entendimento. E eu perguntava a Kant, quando eu estava fazendo essa leitura: Kant, se você estivesse aqui, eu iria te perguntar, aquelas pessoas lá da Ilha das Flores, que se alimentavam daquilo que os porcos não queriam, e que o tratador dos porcos dava 10 minutos, alguns minutos para que eles pudessem recolher daquele curral aquilo que eles pudessem recolher para se alimentar. Essas pessoas são de fato culpadas por não fazer uso do seu entendimento, Kant? Não está faltando alguma coisa aí para a gente pensar melhor, para a gente entender melhor? Será que o conhecimento, o esclarecimento pelo conhecimento científico que nós temos hoje é suficiente para poder nós fazermos uso desse nosso próprio entendimento? E aí foi a partir daí que eu comecei a fazer a minha análise, o meu estudo, né? O meu estudo, tentando, de uma certa forma, pegar o conceito de esclarecimento kantiano e fazer um contraponto entre a autonomia enquanto autogoverno e uma autonomia enquanto especialidade técnica. E nessa minha análise, é uma coisa que eu sempre reluto com os meus alunos, trabalho com os meus alunos e nas escolas por onde eu passo, essa ideia de que se nós superarmos, e aí vem a fala do nosso colega outro John Aquino, se nós superarmos essa racionalidade técnica científica, nós já teríamos o caminho aberto e seguro para a efetivação desse autogoverno, desse esclarecimento. É só isso? Será que quando nós rompemos com a escolástica, o pensamento filosófico da escolástica, o Renascimento, né, e depois vamos pegar aqui Descartes, será que ali nós não tínhamos racionalidade reflexiva? Mas, no entanto, o homem, pelo fato de fazer uso da racionalidade reflexiva, isso é também suficiente para se autogovernar? Lendo Adorno vai fazer uma observação que eu acho fantástica, que é exatamente a ideia de que é preciso nós repensarmos, encararmos a falsa conciliação entre pensamento e realidade. E essa falsa conciliação entre pensamento e realidade talvez precisa ser percebida para a gente mudar de comportamento, porque toda a nossa formação ou é
esse viés da técnica ou por racionalidade reflexiva, mas tem um ponto em comum, que é exatamente a ideia de quê? De identidade. Uma formação que nos conduz pela identidade é uma formação para eliminar as diferenças. A verdade indubitável cartesiana é uma verdade que elimina o quê? Que elimina a possibilidade das opiniões, elimina as particularidades materiais ou dos indivíduos. Então, quando nós queremos construir uma verdade indubitável, ali tem uma subjetividade? Tem, mas uma subjetividade abstrata. O que é que isso quer dizer? Nós forjamos a realidade pelo próprio pensamento. Então, isso é autonomia? Se for autonomia, eu diria que faria outra pergunta: como é que se daria agora, como seria aceito esse intelectual, esse sujeito autônomo, no seio da sociedade capitalista? Aquele que pensa a verdade, forjando a realidade pelo próprio pensamento. Será que teria espaço para esse intelectual nessa sociedade em que a autonomia é aquele que sabe fazer coisa? Vamos fazer o que com essa nossa autonomia nessa sociedade contemporânea, nessa sociedade capitalista? E aí eu vou fazer agora a minha leitura, tá bom? Dessa parte, dessa migração do sujeito intelectual, estou chamando aqui de sujeito intelectual, pela tradição, né, da racionalidade reflexiva, para um sujeito operador do saber científico, associando isso com a sociedade capitalista. Então vou pedir permissão aqui para tentar fazer algumas leituras, e aí vamos tentando ver pelo menos essa parte de que quando nós nos silenciamos em relação às questões da vida, dos conflitos sociais, nós vamos eliminando a nossa subjetividade, que é o tipo da nossa palestra aqui, que é o quê? A nulificação da subjetividade. E aí, se você puder colocar meu pendrivezinho aí, por gentileza, e colocar na gráficos, ver se dá para a gente visualizar alguma coisa. Então, pessoal, essa minha leitura aqui vai ser, a princípio, muito mais pelo viés da dialética do esclarecimento, tá bom? Me permita fazer a leitura e eu vou parando e vou fazendo as reflexões. Pensar a autonomia do sujeito no contexto da sociedade capitalista passa pela apropriação do conhecimento científico como a única forma válida de saber. A especulação filosófica aqui não tem espaço, não é conhecimento válido. Nela prevalece o modelo de racionalidade técnico-científica que aboliu do processo de investigação tanto as crenças religiosas como os conceitos filosóficos. O conhecimento baseado na existência das coisas em si. Algo que escapa à experiência empírica foi substituída por fatos. Os argumentos filosóficos, logicamente válidos, e os sistemas filosóficos do início da modernidade foram rechaçados por esse novo paradigma de racionalidade, no qual os homens renunciam ao sentido e substituíram o conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade. Nesse processo, o conhecimento deixa de ser idealizado pelo sujeito pensante, intelectual, para assumir a função de aperfeiçoar sobretudo aperfeiçoar as condições de trabalho para melhorar, para melhor prover e auxiliar a vida na sociedade. Aqui eu estou me referindo à dialética do esclarecimento, quando Adorno está dizendo que nós temos uma crença de que o uso do saber técnico e do saber científico é algo que vai nos libertar de uma mera especulação para ter uma ação diretamente da vida das pessoas da sociedade, que é para melhorar essa vida. E aí nós usamos muitas vezes a ideia de que a descoberta da medicina, né? Mas as descobertas da medicina são importantes, mas todo mundo tem acesso a essa descoberta? Bem, como nós vivemos numa sociedade democrática, nós partimos do pressuposto que ela é acessível a todos nós, é para beneficiar a humanidade. Mas nós somos dependentes de quê? Da assistência social.
nós ainda estamos numa distância muito grande de se efetivar, de sermos beneficiados por essas descobertas. Por quê? Porque ainda nós estamos aqui em Sobral, em Fortaleza, no estado do Ceará, numa fila do SUS para pegar uma ficha para ser atendido daqui a 2 meses, para fazer um exame que ele só sairá daqui a 1 ano, que o médico só vai poder nos ter um retorno daqui a 1 ano e alguns meses. Então observa, nós nos encantamos com os benefícios que as descobertas científicas, o que a tecnologia pode nos proporcionar, o que a técnica pode lhe dar, mas quando vamos para o seio da sociedade, o que é que nós temos? Nós temos uma contradição imensa, porque nós passamos a ser apenas um objeto da assistência social e que, portanto, aquela promessa que se atribui à técnica, à ciência, à tecnologia, ela não se efetiva. E pensar filosoficamente não é possível se a gente não colocar os fatos contra os conceitos, contra a legislação, contra as normas. Se a gente não fizer isto, nós estaremos guiados por uma identidade que, segundo Adorno, ela é falsa. Por que é falsa? Porque essa identidade que está lá na legislação é uma identidade que nos unifica, mas ao mesmo tempo nos exclui. Dizer o indizível é exatamente você perceber aquilo que está fora do âmbito dessa identidade. Nós que somos o quê? Objeto da assistência social. Mas qual é a lógica do capitalismo? É que todos somos iguais. Uma sociedade melhor será democrática quando os seus indivíduos são iguais. Tendo essa igualdade, tendo essa autonomia, nós teremos o quê? Uma sociedade mais autônoma, teremos a sociedade, digamos assim, no caminho da emancipação, né? Quando de fato a gente vai perceber que há uma contradição entre aquilo que se promete e aquilo que se efetiva. E como estamos celebrando aqui os 50 anos da morte do Adorno, né, vamos usar uma linguagem mais religiosa, né, para poder celebrar a promessa. Pessoal, pela esta ótica que nós estamos apresentando aqui, o que é que nós defendemos na nossa leitura, na nossa pesquisa? A nossa defesa é que todas as vezes que fizermos uma leitura filosófica, todas as vezes que queremos fazer uma análise da ciência, da tecnologia, temos que fazer um percurso histórico, olhar o que foi anunciado anteriormente e analisar para ver se aquilo que foi anunciado se é efetivo no seio da sociedade. Se isso não acontecer, nós precisamos repensar esse conceito, repensar essa promessa. Então a história seria o quê? Uma espécie de tribunal para poder nós colocarmos a promessa em análise. E cada um de nós, em cada instante presente, cada um de nós seria o quê? Seria uma espécie de um árbitro. Mas se nós não tivermos essa capacidade de refletir, essa capacidade de contrapor, perceber essas contradições, que tipo de árbitro seremos nós? Talvez só a reafirmação da identidade, só o apego à promessa. E aí eu sempre gosto de brincar com os meus alunos da graduação. Quem lê o texto do Kant, Resposta à pergunta do que é esclarecimento, parece ser o texto mais fácil do Kant, mas eu considero um dos mais emblemáticos. Por quê? Porque quando você simplesmente repete o que ele está dizendo, você se torna refém do livro do Kant, você se torna refém do pensamento do Kant. Então você diz o que é autonomia sendo menor. Se você não for capaz de encarar isso, nós vamos terminar o curso de filosofia do mesmo jeito que nós entramos, só nos apropriando de conceitos, mas sem saber pensar com os conceitos. Voltando para o Adorno, o que seria pensar então? Não é dizer o dizível, é dizer o indizível. É pensar através de quê? De experiências intelectuais, que levam em consideração o quê? Levam em consideração as experiências formativas, levam em consideração os conflitos sociais. Se não fizermos isto, dificilmente nós estaremos articulando filosofia, ética e a vida no seio da sociedade. A pergunta que se faz:
Será que nós temos sujeitos autônomos? Autônomo vai nos dizer, lá no texto chamado, traduzido como Teoria da Semicultura, numa versão, na outra versão, Teoria da Semiformação. Ele vai dizer, essa crença que nós somos autônomos faz com que a gente ponha uma redoma de cristal no nosso entorno, e ao fazer isto, nós nos tornamos incapazes de pensar filosoficamente. Nós apenas alimentamos essa disparidade entre a vida no seio da sociedade e o nosso discurso de qualquer natureza ou a produção de qualquer tipo de saber. É preciso percebermos que estamos colocando uma redoma e que essa redoma de cristal não nos permite encarar essas questões. Portanto, o que é que acontece? O conflito do seio da sociedade fica de um lado e o saber científico fica do outro, o filosófico fica lá no nosso discurso que nós estamos fazendo aqui, mas o que nós precisamos fazer o quê? É mudar de postura. E nessa perspectiva, o que é que eu defendo na minha tese, em Adorno? Não existe o sujeito autônomo na sua forma acabada. O sujeito autônomo é apenas aquele indivíduo que se vincula a um processo de resistência a tudo aquilo que se impõe a você e à própria sociedade. Então, não há autonomia do sujeito na sua forma acabada. O conceito kantiano é belíssimo, mas se nós encontrássemos esse indivíduo no mundo que chegasse a ter aquela autonomia, não faria sentido, talvez até a fala do nosso professor, nosso colega que vai falar à noite, a pergunta de que é possível, a tecnologia ser humana, não precisaríamos estarmos fazendo mais esse tipo de pergunta. Não precisaríamos mais termos esse tipo de pergunta. O mini curso de hoje treinou Marconi a relação entre violência e direitos humanos. Precisaríamos mais estar nesse nível de discussão?